Em todo o Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas sofrem com Alzheimer. A doença neurológica, que afeta principalmente a memória, não tem cura e se agrava ao longo do tempo. Por isso, o paciente perde a capacidade para o trabalho. Quem convive com esse tipo de problema tem direito a alguns benefícios, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Apesar da resistência da Receita Federal, o pedido tem sido atendido nos tribunais. A causa do Alzheimer é ainda desconhecida, mas a doença já atinge cerca de 30% a 40% das pessoas com mais de 85 anos de idade. Só a perda de memória com envelhecimento pode ser um sinal, na verdade deve ser considerado um sinal de alerta. Quando essa perda de memória começa a interferir no seu trabalho, ou seja, você esquecer os seus compromissos, recados, aí nessa circunstância realmente aí a necessidade de procurar um profissional. Lúcia e Roberto são filhos de Dona Maria Eugênia. A aposentada foi diagnosticada com Alzheimer há 9 anos. Depois de sofrer um acidente em casa, ela precisou ser hospitalizada. Ela teve um acidente, quebrou a bacia, trincou a bacia, aí foi para o hospital e não voltou mais. Segundo os filhos, foi necessário contratar cuidadores para acompanhar a mãe também no hospital. E como as despesas aumentaram com o tratamento da doença, Lúcia decidiu procurar o INSS, responsável pelo pagamento da aposentadoria, e a Receita Federal em São Paulo. A gente tinha informação de que se você tem uma doença grave, uma cardiopatia, tuberculose, doenças degenerativas, câncer, Alzheimer, Parkinson, você pode pedir isenção do imposto de renda. E aquele desconto mensal do INSS você não paga mais. E ela estava certa. A Lei número 7.713 prevê isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, desde que o rendimento seja por aposentadoria, reforma ou pensão. Mas, além da burocracia, o benefício gera muitas dúvidas. A diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer esclarece que o nome da doença não aparece expressamente na lei. Você tem um rol de doenças onde você não tem expresso o nome da doença de Alzheimer. Você tem só o que seria o grande gênero onde a doença de Alzheimer estaria inclusa, que é a alienação mental. No caso da mãe de Lúcia, a dificuldade foi ainda maior, porque a Receita Federal alegou que havia um débito. Quando você tem débito pendente na Receita, ela não libera os posteriores, porque ela fala assim, eu não vou te dar um crédito, eu não vou te dar desconto, porque você tem que me pagar antes. A saída foi recorrer aos tribunais. No julgamento, a União alegou que o laudo médico apresentado pela paciente não era suficiente para comprovar a doença. Mas o entendimento da Justiça foi outro. E a Receita Federal não só foi condenada a isentar a aposentada, como terá de devolver os valores retidos nas declarações anteriores. A decisão ressalta a importância do reconhecimento do Alzheimer como doença grave, mesmo que ela não esteja expressamente prevista na lei de isenção. O TRF, na verdade, confirmou a sentença de que o laudo que nós tínhamos pela Secretaria do Estado de São Paulo era válido, se encaixava na lei, que não tinha nenhuma discussão, nenhuma dúvida que o Alzheimer era devido e que tinha que ter as restituições que não tinham o menor sentido cobrar dela desde o ano. Houve uma discussão até dos 5 anos que retroagiram, que não retroagiram, mas ele confirmou a sentença que tinha que ser devido tudo. Segundo a Abras, para requerer a isenção do imposto de renda, o laudo médico tem que ser bem detalhado, como, por exemplo, ter a data do diagnóstico da doença. Isso é determinante para o pedido de restituição do tributo pago nos últimos 5 anos. O médico que acompanha a doença, ele tem condição de gerar um laudo, atestando desde quando ele acompanha a pessoa, desde quando ele verificou que a pessoa tem uma alienação mental. O laudo do médico particular, ele vai ser um instrumento auxiliar para o médico do INSS. Então, a única maneira de você comprovar que essa doença já é pré-existente é através do laudo do seu médico particular. A doença de Alzheimer não tem cura, mas a família de Dona Maria Eugênia foi até o fim para garantir um direito que já é dela. A gente não sabe mais quanto tempo de vida a mãe terá, então esse dinheiro vai ser direcionado para a cuidadora, bem-estar dela.